Olá, boa noite a todas e a todos. Nós vamos iniciar uma série de entrevistas e debates no nosso programa sobre a importância do turismo religioso como fonte de desenvolvimento local. E nós vamos estrear a nossa conversa hoje com o padre Wesley Barros, que está à frente do processo de coordenação da beatificação da Santa Benigna, a primeira santa cearense a ser beatificada dentro do processo e entrar no processo de canonização. Padre Wesley, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso bate-papo semanal com o vereador Pedro Lobo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Agradeço a oportunidade de partilhar com você, com todos aqueles que nos acompanham, as alegrias que nos últimos dias estamos vivendo em torno do anúncio oficial da beatificação da serva de Deus Benigna Cardoso, um fato importantíssimo para a nossa região do Cariri. Padre, nós, a Benigna, que hoje vira o símbolo da castidade por tudo que ela sofreu, eu gostaria que o senhor pudesse dizer como é que está, como é que o senhor recebeu, a igreja recebeu de Roma, já a data agora para dia 24, dia 24 próximo de outubro, a beatificação da Benigna, né? Como é que a igreja recebeu, o senhor como coordenador, como está vendo esse processo de logística e de organização? Bom, a igreja recebeu já com uma carga de expectativa muito grande, é a segunda vez que a igreja oferece uma data para a beatificação de Benigna, né? Não, para nós não foi uma surpresa porque já esperávamos essa data, mas ela significa muito quando pensamos no processo de beatificação que iniciou aí, pelo menos de modo formal, no ano de 2010, com a coleta dos testemunhos, os dados, com a licença da Santa Sé, foram obtidos aí entre 2010 e 2013, para que em 2013 se formulasse a causa diocesana, o processo diocesano para ser enviado a Roma. Então, você imagine o caminho que começou em 2010 do ponto de vista institucional, mas a veneração de Benigna vem desde 1941, quando aconteceu o martírio. Então, há duas expectativas, né? Posso dizer, uma dos fiéis que veneram Benigna há tanto tempo, não é? Sobretudo aqueles mais idosos que estiveram aí em Santana do Cariri por ocasião do martírio, depois aqueles que foram se inserindo por terem alcançado graças, por terem recorrido à serva de Deus Benigna Cardoso, enfim, esse número foi crescendo e a expectativa no coração das pessoas, ela cresceu muito quando a diocese assumiu a causa em 2010, fez os estudos exigidos pela Congregação para Causas dos Santos, e ao mesmo tempo apresentou esse estudo, esse processo em Roma e ficou aguardando a resposta, né? Tivemos uma resposta positiva para a beatificação em 2020, que não podia acontecer, e agora, depois que solicitamos à Congregação para o Culto Divino uma posição, e enviamos 3 possíveis datas para a beatificação, então o cardeal prefeito da Congregação para o Culto Divino, o cardeal Marcelo Semeraro, respondeu a Dom Magnus, confirmando a data para o dia 24. Então, é um sentimento de gratidão a Deus e a todos aqueles que estão envolvidos muito grande, porque é um acontecimento que coroa com êxito, não é? E com um simbolismo espiritual, pastoral muito grande, todos os esforços que foram feitos e todos os trabalhos que já estavam sendo realizados pelas várias equipes que foram constituídas aí pelo ano de 2019 ainda, visando a beatificação no ano de 2020, que não pôde acontecer. Eu entro nesse caminho a partir de outubro do ano passado, quando me foi pedido para coordenar as várias equipes que já estavam trabalhando para a celebração de beatificação. É uma responsabilidade grande de todos nós, né? Não é só minha, mas penso, por exemplo, no trabalho de cada um que coordena uma das 5 equipes que estão a serviço da celebração de beatificação. Todos nós temos cada uma demanda muito grande, é uma responsabilidade imensa, mas também no coração uma alegria de poder estar contribuindo concretamente para uma causa tão nobre para a nossa igreja diocesana e para a região sul do estado do Ceará, para o nosso estado do Ceará, que tem a primeira beata, que depois se tornará primeira santa canonizada
nosso território, enfim, é uma alegria para todos nós. É uma alegria muito grande, padre, porque aqui no estado do Ceará e aqui no Cariri, na diocese, nós temos a primeira santa beatificada, né? O Cariri, que já tem uma grande e forte devoção para o Padre Cícero, que já é santo popular no coração do povo, e esta região, portanto, já concentra muitas romarias, né? Tem um roteiro da fé, vários roteiros, e que com a Benigna irá fortalecer ainda mais estes caminhos da fé, digamos Sim. assim, porque nós já temos Juazeiro do Norte, com o Padre Cícero, nós já temos Barbalha com o monumento de Santo Antônio, que foi inaugurado agora recentemente pelo governo do estado. Nós temos um monumento importante lá de Nossa Senhora da Penha, em Campos Sales, né? E agora, com esse importante santuário, que também o governador Camilo, então o governador, já antes de deixar o governo, anunciou, já deu ordem de serviço dos investimentos do entorno, lá uma praça e um monumento, um santuário em alusão à Benigna. Isso é muito importante para fortalecer também o turismo religioso aqui na região do Cariri, e evidentemente se tornar um centro, o Cariri se consolidar cada vez mais e ampliar-se como centro de turismo religioso para o Nordeste, não é isso? Isso é profundamente significante. O fato da beatificação não é um evento que diminui, digamos assim, que põe na sombra essas outras experiências de peregrinação, de romaria, de veneração, de devoção. Pelo contrário, nós temos sim, eu dizia isso ao governador do estado quando estive no lançamento, na assinatura do projeto para a construção do complexo de Benigna, como dizemos lá em Santana do Cariri. Eu dizia para o governador que aquela obra representava, então, um ponto estratégico a mais num que nós chamamos de quadrilátero de turismo que está aqui nessa região, ou em torno dessa região metropolitana, né? Como você citou o Padre Cícero, a estátua de Nossa Senhora de Fátima aqui no Crato, a estátua de Santo Antônio em Barbalha, e agora esse outro complexo em Santana do Cariri, sem falar dos tantos outros que estão aí, como de Campos Sales, que ainda está na nossa diocese, e outros que foram construídos ao longo de todo o estado. Veja, a beatificação de Benigna, ela traz um diferencial a mais, um aspecto muito positivo, que é justamente de um reconhecimento da Igreja a respeito da santidade de alguém, né? Quando falamos assim, não tem como a gente não pensar no meu Padre Cícero, não é? Eu sei que vão surgir perguntas em torno disso. Eu me antecipo nesse sentido, porque certamente as pessoas que vão nos acompanhar, vendo que nós citamos assim o Padre Cícero, vão se perguntar, e o Padre Cícero como é que fica? Bom, o Padre Cícero não fica, ele continua, não é? Nós sabemos que todo esse influxo de religiosidade, de piedade e devoção, nós devemos ao Padre Cícero. A igreja na região sul do estado do Ceará, em todo esse entorno que está por aqui, ela deve muito ao ministério pastoral do Padre Cícero, que foi quem, digamos, imprimiu essa sensibilidade religiosa pela devoção, pela afluência de tantos outros que de fora vieram para cá. Então, imprimiu essa marca no coração de toda essa região. E a igreja aqui na região sul do estado, ela trabalha de modo, digamos, mais cômodo do que em outras regiões, porque existe uma base de piedade, de fé, de devoção, de fraternidade, essa coisa muito bonita que existe aqui no Cariri. Então nos perguntam agora, diante da beatificação de Benigna, e o Padre Cícero, não é? Então lhe digo, o Padre Cícero ele não fica, ele continua, porque o processo que envolve a figura do Padre Cícero é mais amplo. Por que é mais amplo? Porque Benigna nunca escreveu nada, Benigna só viveu 13 anos, não é? Benigna vivia num ambiente simples, pobre, humilde, era uma menina esquecida entre tantas outras que viveu a sua santidade no anonimato. Não exerceu em vida nenhuma influência, a não ser no coração daqueles que conheceram Benigna, que diziam, era uma menina
que em vida já era santa, não é? Então veja, o curto espaço de tempo de Benigna, a sua existência de 13 anos, a simplicidade do ambiente onde ela viveu, o fato de não ter escrito nada, de não ter deixado nada assim, facilita muito. E o martírio na igreja é uma porta aberta para a beatificação. Quando um cristão, um batizado na igreja, ele morre de morte natural, assim, depois de muito tempo, ou por enfermidade, etc., não morre por defesa da fé, pelo princípio da fé, então nós temos um processo de beatificação mais complexo e mais longo do que um que morre literalmente para defender a fé. Que é o caso do meu Padre Cícero, por exemplo. Como foi o caso de Benigna enquanto Marte, e o caso do Padre Cícero, uma pessoa que viveu 90 anos, mais de 90 anos, 90 anos, 1934, 90 anos, e escreveu para Deus e o mundo, porque a relação do Padre Cícero era muito ampla, com autoridades, com pessoas simples, com os pobres, com os romeiros, ou seja, era uma relação paterna, mas era uma relação também formal. Paterna para com os humildes, os pobres que acorriam a Juazeiro, e formal para com aquelas pessoas que tinham um certo poder de decisão, e ele precisava então dialogar com elas para poder defender o povo que vinha ao seu encontro. Então, tudo isso entra dentro de uma causa em torno do Padre Cícero. Todo e qualquer documento, bilhete, carta que alguém escreve em vida para alguém é estudado, é analisado pela Santa Sé num processo de beatificação. Nós temos um caso semelhante ao do Padre Cícero que vai durar anos, por exemplo, de Dom Helder. Porque Dom Helder, o arcebispo de Olinda e Recife, dizia isso outro dia numa entrevista, Dom Helder escreveu demais. São volumes, se deve enviar a Roma uma biblioteca de tudo que Dom Helder viveu, escreveu e tal, para ser estudado. Ou seja, um processo desse vai durar anos, não é? Então, assim, como eu lhe digo, é uma causa que não fica, mas que permanece. E aí continuam todos os estudos e continua nosso amor e nossa veneração, assim, no silêncio, na prudência, na tranquilidade para com o Padre Cícero, né? O senhor traz aí que as pessoas as pessoas leigas perguntam muito, e o senhor traz aí uma explicação dentro até da igreja, né, da igreja, que isso é muito importante, né, a diferença, porque o mártir, né, e o processo, o mártir que a Benigna viveu, né, que isso é uma condição, digamos assim, muito importante para o processo de beatificação, e o tempo de vida, né, porque não teve muita produção, como o senhor mesmo colocou, que é a menina com 13 anos, né. Eu gostaria, padre, que aí o senhor explicasse mais, assim, por nossos, as pessoas que nos acompanham, quem foi, assim, a Benigna que viveu, como o senhor já deu alguns, quem foi a Benigna, uma jovem pobre, simples, né, que viveu uma vida também na igreja, para a gente ver vários relatos com uma menina, mesmo sendo uma criança, mas ela já inspirava muitas pessoas, né? Ela vivia ali realmente uma serva de Deus, como é colocado, né? Benigna, ela nasceu a 15 de outubro de 1928. Seus pais se chamavam Teresa Maria da Silva e José Cardoso da Silva. Eram dois camponeses assim que trabalhavam na propriedade de uma outra família, tinham a sua casinha, mas aí muito cedo Benigna ficou órfã. A mãe de Benigna, ela faleceu de um irmãozinho que devia ser o mais novo depois de Benigna, devia se chamar Antônio, a criancinha, mas morreu a mãe e depois também a criancinha não sobreviveu. Benigna ficou órfã de mãe, depois lhe morreu também o pai. O que sabemos pela história que foi colhida no processo de beatificação é que aí muito cedo Benigna já era órfã e foi então assumida ela e o irmão próximo dela, né? Os dois mais novos, digamos assim, porque foram 4 filhos. Teve Dona Carmélia, Dona Alderi. Carmélia e Alderi eram mais velhas, casaram e foram para a região do Pernambuco, né? Ainda tem familiares aí em Oricuri, de Dona Carmélia e de Dona Alderi. E restou no sítio Oitis, de Santana do Cariri, Benigna e Cirineu, que eram os mais novos.
Cirineu, um adolescentezinho de idade próxima a de Benigna, é quem residia com Benigna na casa dessa família que os tinha adotado depois que lhe morreram os pais. Então Benigna, as virtudes de Benigna foram sentidas aí nesse ambiente simples. Ela fez a preparação para a primeira comunhão na matriz de Senhora Santana, fez a primeira Eucaristia e recebeu do padre da paróquia um pequeno livro com histórias bíblicas, que era uma espécie de Bíblia que se podia adquirir naquele tempo, não é? Então, uma coisa, digamos, mais fácil para as crianças, para não ter um livro complexo com histórias, tal como estão nas Sagradas Escrituras, se fazia um livro com histórias bíblicas e desenhos, e isso foi doado a Benigna. Ela lia essas histórias bíblicas, meditava, ficava pensando naquilo, como diziam as pessoas que moraram com ela, e depois contava de cor as histórias bíblicas para as outras crianças. Então eu digo que essa pequena Bíblia foi o fundamento sólido que Benigna encontrou para a sua fé de criança, para fortalecer a sua sensibilidade, que nasceu aí no período da formação cristã que recebeu com essa família. Então aí Benigna cresceu, viveu nesse ambiente simples, marcada pela caridade, pela amizade, pela fraternidade com as crianças, com os idosos. Com Benigna moravam duas senhoras idosas, ela praticamente ajudava ali, porque uma era já um pouco cega, a outra muito doente de complicações pulmonares. Então Benigna aí cuidava da casa, ajudava a fazer a comida, ela que era aquela pessoa religiosa, caridosa, frequência na missa todos os domingos, rezava o texto todos os dias. Nas brincadeiras de criança, quando tinha alguma musiquinha assim que falava do céu, que falava dos anjos, então as crianças ficavam chateadas porque Benigna, no meio das musiquinhas que falavam do céu, parava para ficar olhando para o céu, assim como se estivesse contemplando alguma coisa. Então, são traços de uma espiritualidade singela, pura e simples, que foram oferecidos pelas pessoas que conviveram com Benigna até os 13 anos, quando ela foi martirizada. O martírio, então, se deu por conta de um desejo de uma adolescente que estudava com Benigna, que queria namorá-la. E ela tinha dito para as colegas que não queria casamento porque queria viver para Deus. Que não quero casamento, eu vou viver para Deus. E esse jovem insistia, e Benigna, se incomodando com aquilo, confessou para o padre: olha, tem um adolescente, uma outra pessoa que está interessado, mas eu não quero e tal. O padre disse: olha, reze e se afaste, mude de horário na escola, tente não vê-lo e tal. Isso Benigna tentou fazer. Mas aí ele, inconformado com a resistência de Benigna de não ceder à proposta que lhe fizera, numa tarde do dia 24 de outubro de 1941, ele, sabendo que Benigna deveria ir ao Rio, ele escutou uma conversa dela com as coleguinhas da escola, sabendo que ela devia ir ao Rio pegar água, então ele se antecipou e foi esperá-la na cacimba, né? A cacimba era uma espécie de um pequeno lago que as pessoas cavavam na areia seca do rio para juntar água. Ali próximo ao rio, ainda é possível ver em alguma parte, havia uma imensa parede assim de pedra calcária. Essas pedras, elas recebiam toda a umidade quando o rio estava cheio, e aí quando o rio secava, essas pedras, pela umidade que haviam consumido durante o inverno, elas minavam a água, e uma água muito pura, muito cristalina. Então eles cavavam na areia ali um buraquinho, um pequeno lago, para poder encher o pote e levar para casa. Então, numa dessas ocasiões em que Benigna foi pegar a água, na tarde do dia 24 de outubro de 1941, o jovem aí esperou lá e ele fez novamente a proposta. E dessa vez ele não só fez a proposta, mas tentou uma relação, não é, forçada com ela. Então ela fugiu daquilo e disse que aquilo não agradava a Deus, que não podia fazer aquilo porque ofendia a Deus, e não aceitava fazer aquilo dali, e fugiu de lá. E ele a alcançou, e quando a alcançou ele disse: olha, se você não pode ser minha, não vai ser de ninguém. E então ele disse que foi possuído naquela hora, no testemunho que ele deu na polícia, né? Foi possuído por uma raiva muito grande, um ímpeto muito grande. Então se vê aí claramente uma tentação muito grande do
maligno, né, no coração desse jovem, que por um momento de insanidade, assim, movido pela paixão, pela tentação, sacou de um facão e lhe golpeou. Os golpes que Benigna recebeu resultaram no seu martírio imediato, na sua morte imediata, né? E daí começa a veneração. No dia que Benigna foi sepultada, na ocasião do seu martírio, o mesmo padre que lhe dera a Bíbliazinha, né, escreveu do lado do seu batistério, ao lado do registro de batismo das pessoas que nós fazemos na igreja, sempre fica uma pequena parte em branco, com algumas linhas, para ali serem anotadas as coisas importantes. A pessoa tira o batistério para casar, então, retirado para casamento na data tal. Nesse local, o padre escreveu um testemunho belíssimo, que foi fundamental para a causa de beatificação. Lá em cima tinha já escrito o nome Benigna, como uma espécie de índice. Então ele acrescentou: morreu martirizada às 4 horas da tarde no sítio Oiti, heroína da castidade. E botou aspas nessa expressão. Heroína da castidade. Que sua santa alma sirva de proteção para as crianças e para os jovens da freguesia e da paróquia. São os votos que faço à nossa santinha. Veja, 2 expressões fortes ele colocou aí. Que com certeza teve um peso significativo. Fundamental. Para quando chegou na... Isso porque quando a gente vai provar, no processo de beatificação, vai provar a ininterrupção da veneração, que é um outro elemento fundamental, se a veneração ela começa e não foi interrompida. Então, como vamos provar isso? Então, já começa com um relato. Heroína da castidade, nossa santinha. 2 expressões que têm um valor teológico muito grande, forte, né? Muito forte para esse processo. Muito bem, padre. Santana do Cariri, a região do Cariri, como um todo, se consolida cada vez mais como um grande centro de devoção, com o Padre Cícero, com a Benigna, com Nossa Senhora de Fátima, com Santo Antônio. Isso é muito forte. Entra Santana e a região do Cariri, entra cada vez mais no cenário nacional, como o senhor coloca, do mapa do turismo religioso, que traz também com isso muito desenvolvimento econômico local, fortalece a economia, movimenta, aí vai ter que ter, desde como a gente observa, onde tem grandes peregrinações, né, desde o vendedor, digamos assim, de amendoim, daqueles santinhos, né, até vai ter que criar infraestrutura hoteleira, né, enfim. Então isso é muito importante para a região do Cariri, para o município de Santana do Cariri. Padre, eu agradeço demais de coração as suas colocações, né, desejo aí sorte nesse evento, o senhor que tem aí uma grande responsabilidade com a equipe, que o senhor já mencionou que é uma equipe grande, mas que tem muito trabalho pela frente, que seja coroado de êxito essa grande missão que o senhor está tocando, que é a preparação para o próximo dia 24. E convidamos a todos os fiéis para participar deste momento único, histórico para o Cariri, para o Ceará, com a beatificação da menina Benigna. Muito obrigado, padre. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, essa conversa que coloca assim diante do povo de Deus alguns elementos a mais para que vamos nos preparando para viver com alegria, com intensidade esse momento da beatificação. Agradeço àqueles todos que nos acompanharam. Não é? Esse é um conteúdo que nos interessa muito que ele seja difundido, então compartilhe, envie para os amigos, porque é assim que nós espalhamos a boa notícia dessa alegria que estamos experimentando por estes dias com o anúncio da beatificação de Benigna. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo nosso encontro.